Abrir a Bíblia em Mateus 16, capítulo 16, versículo 13 ao 16. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo. Oremos. Deus, obrigado por essa noite, que o Senhor venha abençoar o pastor na pregação seguinte, que o Senhor venha produzir sabedoria para todos aqueles que estão presentes aqui nesse culto dia 25 de dezembro de 2016, abrindo alma, espírito e coração para fazer entendimento da sua palavra, Deus, confortando a cada um dos teus filhos que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, vamos manter nossas Bíblias abertas ao texto desta noite. Vou tirar esse microfone aqui para não atrapalhar. E hoje, dia 25 de dezembro, dia que nós celebramos o Natal, é uma data em si que não tem significado bíblico algum. Nós temos total certeza que Jesus não nasceu em dezembro, isso nós podemos ter certeza, mas é uma data que nós separamos para celebrar o nascimento, celebrar a entrada do mundo, uma importante, não data, mas uma importante ocorrência, um fato importante na história da humanidade. E hoje eu queria falar sobre o tema, que é uma pergunta. Eu gostaria que você não me respondesse, mas você respondesse para si mesmo a seguinte pergunta, que é o tema de hoje: que homem é esse? Que homem é esse? Essa pergunta de tremenda importância, quem é Jesus, para você pessoalmente. Não estou falando o que as pessoas acham, mas você está me ouvindo esta noite aqui. Quem é esse homem? Que homem é esse? Quem é Jesus para você? Essa, com certeza, é a pergunta mais importante que você pode responder. A resposta a essa pergunta, ela pode influenciar e, de fato, vai determinar aonde você vai passar a eternidade. A resposta a essa pergunta vai influenciar como você vive a vida que eu e você vivemos aqui nesta terra, neste mundo. E tal pergunta tem sido feita aos homens e tem sido feita pelos homens no decorrer dos anos e dos séculos. Que homem é esse? Mateus capítulo 8, versículo 27 diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Muitas vezes Jesus perguntavam justamente isso. Ao ver o seu ministério, ao ver ele ministrando, ao ver o seu ensino e sua doutrina, várias vezes perguntavam: que homem é este? Perguntavam: que doutrina é esta? Quem é este homem que, aqui como nós lemos em Mateus 8, até os ventos e até o mar obedecem a ele? Muitas pessoas, quando você pergunta quem é este homem, eles dirão que ele é um profeta, um mestre, um religioso. Muitos responderão que ele é um exemplo, um modelo. Já outros dirão que Jesus é uma ideia, é um ideal. Mas para você, quem é Jesus? Que homem é esse? Tanto foi perguntado. Muitos erram, muitos não sabem. E se a pergunta não for respondida com a resposta que nós lemos aqui, dada por Pedro no versículo 16 de Mateus 16, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não era apenas um profeta, ele era um profeta, mas não apenas um profeta. Ele não era apenas um mestre, ele era um mestre, mas não apenas um mestre. Ele não era apenas um exemplo, apesar de ser o nosso exemplo. A Bíblia fala que ele foi nosso exemplo que devemos seguir. Mas este homem é o Cristo, o Messias,
o Filho do Deus vivo, aquele prometido por Deus, aquele que Isaías fala em Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Nós lembramos hoje do Natal, que mais do que uma data, mais do que uma celebração, é quando nós nos lembramos de um fato inédito, único na história da humanidade, quando Deus entrou para a humanidade, quando Deus desceu da sua glória, e Emanuel, Deus conosco, foi realizado, foi concretizado a primeira vez. Isaías 9, versículo 8: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é este homem? Este homem são todas estas coisas. Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Se alguém tem alguma dúvida sobre a deidade de Cristo, aqui está falando Deus forte. E se não bastasse, fala Pai da eternidade. Pai da eternidade. Ele é Filho e Ele é Pai. Deus em um, Deus homem, reunido em uma só entidade. Nesta época que lembramos do nascimento de Cristo, é bom lembrarmos que estamos tratando do Deus homem. Deus se fez carne, esteve conosco. Eu quero hoje tratar de 3 personagens na Bíblia, e como eles responderiam essa pergunta: que homem é esse? Olhem comigo para Mateus 8, nós lemos Mateus 16, peço que vá para Mateus 8 esta noite, e eu vou ler a partir do versículo 1 de Mateus 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Aqui nós temos o testemunho de um leproso. Esse leproso estava no meio da multidão, e quando ele desceu, ele saiu e a multidão o seguia, e um certo leproso o encontrou. É interessante, na semana passada, não, esquece a semana passada. Mas o leproso não podia manter companhia social. Um leproso não podia se misturar. O leproso naquela época precisava viver afastado do povo. Ele precisava avisar quando se aproximava alguém, ele tinha que falar: imundo, imundo, leproso, leproso, e as pessoas se afastariam dele. Mas aqui, Jesus passando, esse leproso veio a ele, e eis que veio um leproso. E é interessante aqui que este homem, esse leproso, tinha uma resposta para quem era este homem, quem era Jesus. Ele falou assim, e o leproso veio e o adorou, dizendo: Senhor. Para esse leproso, este homem era o Senhor. Note que é com S maiúsculo. No Novo Testamento, quando você vê esse Senhor com S maiúsculo, é uma tradução da palavra Kurios. E a palavra Kurios significa mestre, Senhor supremo, significa autoridade suprema. Era um termo que era usado especificamente para tratar de Deus. Este homem, em efeito, chegou e reconheceu Cristo como sendo o Senhor, o Filho de Deus. E mais do que isso, a Bíblia fala que ele o adorou. Ele o adorou. Note que Jesus não o impediu, porque Jesus é o único que é digno de receber adoração e louvor e honra e glória. E ele aqui adorou e disse: Senhor. Reconheceu Jesus pelo que ele era. Agora, ele veio, a primeira coisa que ele fez, ele tinha uma necessidade. Ele estava aflito com a lepra, havia perdido sua família, seu trabalho, sua convivência, estava fisicamente sofrendo com isso. Mas a primeira coisa que ele fez ao se aproximar de Jesus, ao se aproximar do Senhor Jesus, da autoridade suprema,
não foi pedir nada a ele. Ele foi primeiro e o adorou. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor. Antes de pedir, o leproso o adorou. Por quê? Porque o leproso sabia a resposta: que homem é esse? Esse homem era o Senhor. Você e eu, quando nós nos aproximamos de Cristo, do Senhor, para pedir, nós o adoramos primeiro. Adoração não é alguma coisa que nós fazemos porque, bom, se eu vou pedir alguma coisa, se eu vou rogar alguma coisa, então primeiro eu preciso adorar. Então eu vou adorar para depois eu então pedir. A nossa vida deve ser uma vida caracterizada por adoração. Nós não devemos adorar só porque vamos pedir. Nós devemos pedir a qualquer hora, porque a qualquer hora nossa vida é uma vida de adoração, uma vida que reconhece o quê? Que Ele é o Senhor. Muitas vezes nossas vidas, nós acabamos dando essa posição de Senhor, de autoridade suprema a outra coisa ou outra pessoa. Nós damos essa posição a coisas que não são dignas, a pessoas que não são dignas. Nós damos honra e glória e preeminência e prioridade não ao Senhor Jesus. Esse leproso aqui, aflito como estava, sofrendo, separado da sua família, dos seus amigos, seus amados, da sua carreira, do seu trabalho, de toda a esperança e oportunidade que ele poderia ter tido, separado pela lepra. Ele, primeira coisa que ele fez foi se aproximar de Cristo e ele o adorou. Por quê? Porque ele é o Senhor. Quem é este homem? Ele é o Senhor, a suprema autoridade. A segunda coisa que ele fez, o leproso adorou dizendo: Senhor, se quiseres. Ele primeiro adorou e depois ele se mostrou satisfeito e rendido à vontade do Senhor. Se quiseres. Ele falou: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Isso era fé. Mas ele não veio exigindo, demandando. Ele não veio dizendo: me cure agora. Ele falou: Senhor, primeiro adoração, que o Senhor é digno. Segunda coisa, se o Senhor quiser. Mas se o Senhor não quiser, tudo bem. Se for a tua vontade que eu fique, permaneça leproso, tudo bem. Se quiseres, se for a sua vontade, se for do seu agrado, mas se não for, tudo bem. Quão diferente hoje em dia de pessoas que se aproximam de Deus, se aproximam do Senhor, sem reverência, sem adoração, sem submissão, e demandam. Eu imagino, para estas pessoas que assim fazem, como responderiam: que homem é este? Pessoas que não adoram, não submetem, não aceitam a vontade do Senhor. Eu pergunto, para estas pessoas, para tais pessoas, que homem é este? Seria este homem um grande Papai Noel no céu, que está lá para responder a qualquer pedido e desejo que nós levamos a Ele? Seria esse homem uma espécie de um gênio que a gente pode polir a lâmpada e ele sai e nos dá 3 desejos? Seria ele alguém que pudéssemos ir e demandar e exigir? Não, esse leproso sabia que homem era esse. Esse leproso sabia que se tratava do Senhor, do Messias, do Cristo, e ele o adorou e falou: se tu quiseres, se for a tua vontade. Diga uma coisa, o próprio Jesus, quando estava em agonia no jardim, ele orou para o Pai suando sangue. Orou para o Pai e disse: Pai, se este cálice puder passar, mas se for a tua vontade, que assim seja. Se o próprio Jesus orou assim para o Pai, quem somos nós para demandar, exigir algo sem antes o adorar, sem antes aceitar a sua vontade, seja lá qual for? Há anos eu venho dizendo isso: quando se vier a Cristo, nunca, jamais tenha uma agenda, nunca, jamais tenha um interesse próprio, porque uma de duas coisas vai acontecer:
ou você não vai conseguir o que você quer, porque não é da vontade de Deus, e você vai cansar de pedir, vai cansar de esperar, e você vai acabar dizendo: tchau Deus, quero mais não, eu vou tentar outra coisa. Ou você vai conseguir o que você quer, e quando você conseguir o que você quer, você vai dizer a mesma coisa: tchau Deus, muito obrigado, por enquanto é só. Então venha a Deus como esse leproso, venha a Deus em adoração. Por quê? Porque Deus é Deus, porque Jesus é o Senhor, Ele é digno de adoração. Não interessa se você é um leproso, não interessa se você está aflito, não interessa se você está em dificuldades. Deus é Deus, Jesus é o Senhor e é digno de oração, de adoração. Depois venhamos a Ele dizendo: Senhor, se for a Tua vontade, se não for também, eu aceito a Sua vontade para a minha vida. E depois ele trouxe o pedido de cura ao Senhor. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, eu quero, é da minha vontade, é da minha vontade. E ele disse: ser limpo, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Se entendermos corretamente que homem é esse, nós teremos uma vida e uma atitude de adoração. Se eu e você entendermos que homem é esse que se trata, nós aceitaremos contentes e alegres a sua vontade para as nossas vidas. Mas quando nós não aceitamos a vontade de Deus, quando nós não temos uma atitude de adoração, a causa, a raiz é que nós não entendemos, nós não compreendemos e não respondemos corretamente. Que homem é esse? Deus não é um grande Papai Noel. Deus não é um grande cumpridor dos nossos desejos e vontades. Deus é um Deus santo. Deus não nos deve nada. Os nossos corações estão batendo, cada fôlego que tomamos é um dom de Deus. A vida que nós temos, Deus já deu além do que Ele precisaria. Deus já nos cobre com bênçãos diariamente, nos dá vida. Deus não é devedor de homem algum. Por isso que primeiro devemos vir em oração e contentamento. Quem conhece a Cristo de verdade, o reconhece mesmo no poço. Uma das piores coisas possíveis para alguém naquela época era ser leproso. Pior coisa. Você deixava de existir, separado de tudo e todos, sem esperança ou expectativa de nada. Mas mesmo assim, lá estava Ele. Só quando chegamos a esse ponto em nossas vidas, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós nos esvaziamos das nossas forças e das nossas esperanças, sabe o que esse leproso poderia fazer? Nada. Não havia dinheiro no mundo. Hoje existe cura para a lepra, mas naquela época não havia dinheiro no mundo. Você poderia ser o rei, você poderia ser um bilionário, você poderia ser quem fosse. Lepra não fazia distinção. Era uma sentença de uma morte lenta, sofrida e demorada. E só. Quem é este homem? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olhe comigo para Marcos capítulo 5 esta noite. O leproso viu como o Senhor, adorou, se rendeu à vontade e pediu. E Jesus o tocou e de imediato ele foi curado. Em Mateus 5 nós temos um outro homem. Diz assim o capítulo 5, versículo 1. Marcos 5, 1. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo a seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. O primeiro personagem que nós vimos foi o leproso. O segundo, vemos aqui um endemoniado, alguém que estava possuído.
possesso. A Bíblia conta na narrativa mais adiante que ele tinha uma legião, inúmeros demônios, espíritos imundos que tomaram habitação nele. E o leproso tinha uma aflição física, no entanto, este homem tinha uma aflição espiritual. Ele sofria fisicamente, a Bíblia fala, se ler adiante, que no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. Ele sofria fisicamente, mas o seu problema era um problema espiritual. E aqui esse homem aflito espiritualmente, ele fez como leproso, ele foi ao encontro de Jesus. Nós lemos sobre o leproso que ele veio a Jesus. Aqui fala que e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro os sepulcros um homem com espírito imundo. Olhe comigo, versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu, e fez o quê? Correu e o adorou. Veja a receita. Quem é esse homem? É o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus. Ele é digno de adoração. O leproso foi para ele, a primeira coisa que fez foi adorar. O endemoniado foi para ele, correu para ele, e fez o quê? E adorou. Eu pergunto, você adora Cristo? Adoração não é uma coisa que a gente faz quando se reúne como igreja necessariamente. Adoração deve ser feito só dia de culto. Adoração é para ser feito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora, todo momento. A nossa vida deve ser uma de adoração, uma vida de reconhecimento. Outra coisa, adoração não tem necessariamente nada a ver com música. Muita gente que pensa, adoração já sei, é música, tem que ter música. Não estou nem falando de música errada, eu estou falando de música correta. Nós podemos adorar a Deus com música, mas não é imprescindível. Nós podemos adorar a Deus perfeitamente sem música alguma, porque adoração vem do coração. Adoração vem de um coração rendido a Deus, que sabe responder corretamente: que homem é esse? Quem é Jesus? Quem é Cristo? Mas esse homem foi, correu, o adorou. Não só foi, ele correu. E mesmo no estado que estava, mesmo aflito e possuído e possesso, ele reconheceu. Mesmo estando cego e possuído e controlado por uma legião de demônios, quando esse homem viu a Cristo, ele sabia exatamente que homem era esse, e ele correu para ele e adorou. Tem muita gente aqui que não está possuído com demônio algum, mas não adora a Cristo há dias, semanas ou até meses. Não quero que ninguém levante a mão, me diga quem é, mas eu estou perguntando. Este homem estava possesso por uma legião. Quando ele viu Cristo, que homem é esse? Ele correu e o adorou. Qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa? Qual a minha desculpa? Para não adorar, para não correr para Ele e adorá-lo como sendo aquilo que Ele é. Ele foi a Jesus, versículo 15 de Marcos 5. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é prova de que ele sabia quem era aquele homem. Ele foi para Jesus, ele foi curado, sanado. O seu problema espiritual foi tirado. Ele está aqui agora assentado. Antes ninguém prendia ele. Ele andava correndo pelos cantos, se machucando, se lesando. Aqui ele está sentado. Algo que ele não fazia há muito tempo, sentado.
Aqui ele estava vestido onde outrora ele andava nu, se rasgando, e rasgando suas vestes, e em perfeito juízo. Olhe comigo no versículo 18. Olhe o que aconteceu quando esse homem endemoniado, mesmo cego atrás da nuvem da legião que o possuía, correu para Cristo, adorou. Jesus expulsou aquela legião dele. Aquele está sanado. Olhe o desejo de alguém que reconhece Cristo. Veja o desejo de alguém que sabe responder corretamente. Que homem é esse? Capítulo 5, versículo 18. E entrando ele no barco, aqui é Jesus estava indo embora daquela região, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Primeira coisa que esse homem queria, era seguir a Cristo. Jesus desceu até a praia, entrou no barco, foi embora, e veio aquele homem que outrora estava endemoniado, e ele pediu: Senhor Jesus, por favor, eu quero seguir-te, eu quero ir com você, eu quero segui-lo, eu quero estar com você. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Veja duas características. A primeira coisa, de alguém que sabe responder corretamente. Que homem é esse? É um desejo de seguir este homem. Se você reconhece este homem como sendo o Cristo, o Filho de Deus vivo, e você não tem desejo de segui-lo, tem alguma coisa errada com você. Se você não tem desejo de seguir e estar, e implorar: Jesus, deixa eu ir com você. Se você não tem esse desejo, alguma coisa muito errada está com você. A segunda coisa era um desejo de servi-lo. Jesus falou para ele: não, vá para casa e anuncie para os teus. Ele falou: vou para casa coisa nenhuma. Eu vou para minha casa e depois eu vou para Decápolis. Decápolis não era um lugar, Decápolis não era uma cidade, Decápolis era uma região. Essa palavra Decápolis é uma palavra que vem de Deca, que significa 10, e Polis, que significa cidade ou lugar, lugarejo. Decápolis significa 10 cidades. Essas 10 cidades eram uma região onde haviam 10 cidades, ou 10 vilas, ou 10 lugarejos. Ele não só apenas foi e serviu a Deus, contando para os seus, na sua casa, as coisas que o Senhor tinha feito, e das misericórdia que o Senhor tinha estendido. Ele foi por toda Decápolis. Ele foi por 10 cidades, anunciando o que Deus tinha feito. E todos o quê? E todos se maravilharam. Aqui fala assim: e começou a anunciar. Só Deus sabe quando é que ele terminou. Ele começou e foi-se embora, de cidade em cidade em cidade, dizendo: eu tinha uma legião, eu era possuído, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Eu quis segui-lo, mas Ele mandou vir contar para vocês da maravilha e da misericórdia do Senhor. Este homem, esse endemoniado, sabia responder. Quem é esse homem? Quem responde isso corretamente quer segui-lo e quer servi-lo. Quem reconhece quem ele é como leproso, ele quer se render e aceitar a vontade de Deus. Tanto o leproso quanto o endemoniado, ambos o adoraram. Qual a sua desculpa? Algum leproso aqui esta noite? Algum endemoniado aqui esta noite? Eu tenho minhas suspeitas, mas eu não vou falar nada. Quem conhece a Cristo quer segui-lo, servi-lo. Muitos não têm interesse em servir ou seguir a Cristo, porque eles não sabem responder corretamente quem é esse homem. Ele é um homem aí que viveu uns 12 mil anos atrás. Ele foi um mestre aí, um profeta.
Mas como quando Pedro você fala, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, isso muda tudo. Isso deve mudar tudo. Muitas vezes o problema que nós temos com o nosso relacionamento com Cristo é que nós não estamos enxergando e reconhecendo quem é este homem. Quem é este homem? Se fosse o presidente da República que estivesse aqui esta noite, lotaria. Porque veio o presidente da República. O presidente da República do Brasil ou de qualquer outro lugar não é nada. João Batista que disse, Jesus falou que ele era o maior dentre os profetas, disse, eu não sou digno de desatar sua sandália. Isso alguém que Jesus falou o maior dentre os profetas, maior entre os nascidos da ventre da mulher. Se viesse algum pregador famoso, eu vou ver. Algo de errado há quando nós não reconhecemos que homem é esse. Olhem comigo por último em Atos capítulo 8 esta noite. Atos capítulo 8 versículo 36. Vou ler aqui um trecho sobre o eunuco etíope. Este homem veio da Etiópia para Jerusalém. Era um prosélito. Até hoje na Etiópia existe uma comunidade grande de judeus africanos. Foram levados, a fé judaica foi levada para lá pela rainha de Seba na época de Salomão. E anos atrás eu estive em Israel e você vê muita gente da Etiópia, judeus. E quando Israel foi formada, eles mandavam aviões para a Etiópia para recolher esses judeus africanos e levá-los de volta para Israel. E estão lá hoje já há gerações. Este eunuco é um destes. E ele foi a Jerusalém, não era salvo. Filipe o encontrou, Filipe esclareceu e levou ele a um conhecimento. Ele foi salvo. E versículo 36 de Atos 8 diz assim: indo eles caminhando, Filipe e o eunuco, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Que homem é esse? Este homem é o Messias, é o ungido, é o prometido. Este homem é o verbo que se fez carne, de João capítulo 1. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Quando nós reconhecemos quem é este homem, quando nós respondemos que homem é esse corretamente, nós vamos para ele como sendo o Filho de Deus, e nós vamos para ele como sendo a fonte de graça e de verdade. De graça e de verdade. É muito difícil às vezes o ser humano entender o conceito de graça. Muitas vezes você está tentando levar alguém a Cristo, tentando evangelizar alguém, e a pessoa pergunta: sim, mas e Deus ganha o que com isso? Como? Sim, por que Deus me salvaria? Muita gente confunde isso com graça, achando que eles precisam então fazer ou deixar de fazer alguma coisa. De alguma forma eles precisam ter alguma obra ou mérito, porque o conceito de graça é estranho. Mas a nossa fonte de graça, o verbo se fez carne, como a glória do unigênito do Pai, cheio de
graça. Jesus é cheio de graça. Graça, favor não merecido. Graça. Tem gente hoje que está queimando no inferno, porque nunca pôde entender o conceito de graça. Eles achavam que teriam que ter feito algo. Batizar, tomar ceia, frequentar a igreja, membro de igreja, começar a fazer aquilo, deixar de fazer aquilo, blá, 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 blá. Sabe, tem uma profecia que Jesus falou assim: e naquele dia muitos virão no meu nome dizendo: Senhor, 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 nós fizemos isso em teu nome. Qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, vós que opera a iniquidade. Chamaram ele de Senhor, fizeram um bocado de coisa. O problema é que fizeram achando que iriam ganhar salvação. Gente, ou é por graça, ou é por obras. Os dois não se misturam. Paulo fala isso. Se é por graça, é graça. Se é por obras, é obra. Não tem como ser os dois. E quem sabe responder essa pergunta: que homem é esse? Sabe a fonte da graça. Se o Jesus que alguém conhece exige obras, exige mérito, então não é esse Jesus da Bíblia. Cheio de graça e de verdade. Onde é a fonte da sua verdade essa noite? Ao seu coração, ao seu entendimento? Aqui nós lemos: e o Verbo se fez carne. Cristo, um dos nomes de Cristo é a palavra de Deus. Quem conhece Cristo, conhece a verdade. Cristo é o Verbo. Cristo é a palavra. A fonte da verdade. A fonte da graça. E quem sabe responder corretamente: que homem é esse? Sabe a fonte de graça. E sabe a fonte de toda a verdade. Quem você crê que é Jesus Cristo? Você crê realmente que Ele é o Filho de Deus? Porque para aqueles que creem, como o leproso que era afligido fisicamente, como o endemoniado que era prisioneiro de Satanás, como o eunuco que buscava a verdade. Filipe, quando chegou à carruagem que ele andava, Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? O eunuco respondeu: como eu posso entender se alguém não me explique? E subindo Filipe a carruagem, a partir daquele texto de Isaías, mostrou para ele a verdade. Se nós realmente acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, então nós vamos buscar a verdade nele. Nós vamos buscar graça nele. Nós vamos rendermos a sua vontade, aceitar a sua vontade. Nós vamos estar em adoração. E nós vamos querer segui-lo e servi-lo. Porque nós sabemos que homem é esse. E vamos orar. Pai amado,